Salve, salve, galera! Muito bom dia para você nessa segunda-feira que o torcedor do Fortaleza acorda com mais 3 pontinhos. Fortaleza ontem vence o Juventude, faz uma sequência importantíssima de vitória. Até deu um medinho ali no fim do jogo, pelo amor de Deus, de levar um empate, mas deu tudo certo, graças a Deus. Em um primeiro tempo de almanaque, definitivamente Fortaleza mostrando algo que se esperava, né? Mas ainda, mais uma vez, atuação brilhante de Lucero, Felipe Jonathan indo muito bem, mais uma grande partida de Breno Lopes. Enfim, depois da vinheta a gente está começando mais um vídeo aqui no canal. Cuida! Pedir seu like antes de qualquer coisa, pra gente começar bem esse vídeo, né? Você que quer ajudar o canal a crescer, cuide. A gente traz aqui transmissões para vocês, como estivemos ontem na Arena Castelão, e vários conteúdos de vlog dentro da torcida. Enfim, se você não tiver inscrito ainda, clica aqui no botão de inscreva-se. Ontem foi um dia, né, bem cansativo, antes de começar a falar sobre o jogo. Ontem foi um dia bem cansativo, né? Foram, sei lá, umas 7 horas de transmissão. E antes de começar o assunto do vídeo, eu queria esclarecer uma coisa rapidinho para não ficar dúvidas, né? E assim, o corte vaza, né? Mas, galera, no futebol existem questionamentos, certo? E a gente tem uma temperatura, um termômetro muito grande do torcedor, porque a gente fala com o torcedor todos os dias. E eu acho que o Fortaleza ontem, ele fez uma grande partida, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a importância do Fortaleza ter feito um primeiro tempo como fez e a vitória em si, né? Mas a minha pergunta para o Vojvoda, inclusive que não consegui completá-la, mais uma vez, né? Aconteceu. Ela tinha um teor muito simples. O Fortaleza, em 3 jogos dos primeiros, em casa, no Campeonato Brasileiro, saiu na frente e acabou sofrendo empate. E eu acho que o torcedor que estava na Arena Castelão, pelo menos o filtro dos que estavam perto de mim, depois que saiu o segundo gol do Juventude, teve algumas investidas ali que a gente ficou com medinho de tomar um segundo gol, acabar não vencendo e sim saindo com empate, mas graças a Deus nada disso aconteceu. E o jogo passado, Fortaleza fez um jogo perfeito, não sofreu gol, foi ligado do início ao fim. E do jogo passado para esse, né, o treinador pode dar a sua avaliação do que ele achou que teve demais no jogo passado, o que pode ter faltado hoje, levar em consideração a queda física que os atletas tiveram e a falta de banco, né? O Fortaleza está muito desfalcado. Então a pergunta ela era dentro desse teor, ela não conseguiu ser completada. Eu, como torcedora, fiquei chateada com aqueles gols que a gente tomou. E muitos torcedores também, porque, inclusive, o próprio Iago Pikachu falou, né, que aqueles primeiros jogos ali poderiam ter sido 6 pontos que não foram, porque o time acabou sofrendo gols ali. Naquele momento não conseguiu reverter a situação. Mas isso não tem nada a ver com ficar chateado com vitória ou nada do tipo. Isso é literalmente tirar de contexto algo que não foi dito, certo? Ou entender com uma conotação errada que faz parte também. Assim como faz parte eu falar para vocês o que aconteceu de fato. Ou o que iria acontecer se eu não tivesse me embananado toda na hora que o Vojvoda questionou, sem mesmo eu ter terminado a pergunta. Então, queria realmente só esclarecer isso, porque é muito chato ter que ficar se explicando direto e ficar sendo taxada de conturbadora de ambiente por um simples questionamento que tinha um teor simples, uma ideia, um contexto que não soube ser explicado, não soube explicar. Acho que crítica construtiva ela faz parte, ela tá certa e tudo bem. Mas do fundo do meu coração eu acho que não era pra tanto, sabe? Enfim, vamos pro vídeo, certo? Fortaleza foi a campo com esse time. É um time muito parecido com o que a gente escalou aqui nos dias anteriores, né? Porque contava aí com a volta do Breno, contava com a volta do Pochettino, jogadores que não puderam atuar contra o Palmeiras e jogadores que fizeram, sim, muita diferença na partida de ontem. O Fortaleza ele consegue sair vencedor de um jogo onde o primeiro tempo ele foi bem distinto do segundo, só que o primeiro tempo ele foi tão acima, mas tão acima, o Fortaleza ele conseguiu fazer um jogo muito encaixado, sabe? Os jogadores ali compactados, conseguindo trocar passes de uma forma extremamente organizada e tendo calma. Fortaleza perdeu alguns gols, mas não se desesperou.
teve calma, botou a bola no chão, tentou de novo e dessa forma sai o segundo, né? O primeiro sai de uma tabelinha ali, Felipe Jonathan, Breno Lopes, ele acaba sofrendo o pênalti do Kaique Bigodinho, né? E aí acaba o Lucero marcando, enfim, mais um gol de pênalti, o Lucero especialista nisso. E o segundo gol sai de um belo passe, um lançamento, assim, perfeito do Pochettino. O Lucero deixa a bola passar e o Pikachu volta a marcar. Pikachu que estava aí sem marcar gols desde abril do jogo contra o Boca Juniors, estava um pouquinho apagado, assim, de algo que ele faz com constância, que é gols e assistência. Então, quando ele tá numa má fase, a gente sente falta. Só que o Pikachu também estava fazendo um jogo um pouco mais silencioso, mas muito importante, que era o jogo tático. Tava marcando muito, né? Se desgastava fisicamente. Só que nesse jogo contra o Juventude, ele marca um gol e um gol muito importante, que é o gol que dá a vitória do Fortaleza. Porque no segundo tempo o time teve uma certa quedinha física, né? Acho que os jogadores eles sentiram ali o peso do gramado muito ruim também, da intensidade que foi imprimida no primeiro tempo. E aí o Vojvoda faz algumas mudanças, coloca o Dudu, depois de muito tempo voltando a entrar nos jogos. Ele dobrou as duas laterais, né? Coloca o Kaiser, coloca o Matheus Rossetto também, que voltou ao banco de reservas depois da lesão. E o Fortaleza sofreu um gol, mas apenas isso, certo? Teve os sustos ali e tal, mas terminou o jogo com uma vitória que há de ser muito valorizada, pois a gente finalmente consegue escalar na tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro é embaçada, né? Você vence um jogo, empata outro e tal, mas para tu subir na tabela mesmo é quando tu engata a sequência de vitórias. É muito difícil o Campeonato Brasileiro e Fortaleza consegue entrar no G8 com 20 pontos, certo? Nós estamos aí a 7 pontos do líder, a 4 pontos do vice-líder, que hoje é o Botafogo, e o Fortaleza tem um jogo a menos, né? Então deve ser levado em consideração também. A nossa próxima partida pelo Campeonato Brasileiro vai ser contra o Vasco da Gama, fora de casa, né? Vai ser nessa quarta-feira, às 8 horas da noite. Fortaleza tem a oportunidade de buscar, quem sabe, até entrar no G6. Se vence lá, seria a quebra de um tabu. Fortaleza nunca venceu em São Januário, mas vai ter uma nova oportunidade. Eu acho que chegou aquela época do ano, eu não sei se só eu tenho esse feeling, mas todo ano tem um determinado período que o Fortaleza aparentemente encaixa, assim, de uma forma que até quando joga mal vence e conquista sequências muito importantes para o campeonato. E eu sinto que esse momento é esse momento, sabe? Onde o time consegue deslanchar mais. Eu estava até comentando com os meninos na transmissão. Quando o Felipe Jonathan chegou e o Breno também, eles estrearam juntos. No jogo, acho que foi contra quem, meu Deus? Não sei se foi contra o Bragantino. Eu sei que eles tentavam algumas coisas e a gente via que eles erravam, mas parecia muito falta de ritmo, né? De entrosamento. Coisas que eles acertaram muito ontem. Então, assim, o time está começando a engrenar daquela forma que a gente espera e sabe que tem potencial. Acho que o tamanho da cobrança é no nível que a gente sabe que eles podem entregar. E eu não sei se o elenco sonha com Libertadores, mas se continuar nessa pegada, dá sim para pensar mais alto na tabela. Mas eu ainda vou ter o meu pezinho no chão, porque eu sei que o Campeonato Brasileiro é muito difícil e a gente teve muitos problemas de lesões, né? O Fortaleza acaba sofrendo demais com isso, porque tem jogadores como Moisés, Martínez, o próprio Marinho, que estava jogando demais no momento que se lesionou. Então a gente perde sim em qualidade, porque esses caras que são muito importantes acabam não podendo ajudar porque estão no DM. E a gente vai ter uma sequência difícil, né? Vencemos aí o Juventude, aí pega o Vasco fora, o Fluminense desesperado aqui na Arena Castelão, o Fluminense aí amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos em 13 jogos. Loucura, né? Loucura. O Fluminense tem loucura. 6 pontos em 13 jogos. Aí, fora isso, a gente vai ter também o Flamengo fora. E depois a gente pega aqui uma sequência de Vitória, Atlético Goianiense. E depois não é o Inter, tá? O jogo de depois, acho que é dia 24, vai ser aquele contra o Criciúma, que vai ser para pagar o jogo que tá atrasado da gente. Contexto geral, eu achei que Fortaleza foi bem, certo? Eu realmente acho que a queda do segundo tempo se dá muito pela falta de algumas opções no banco de reservas, mas fiquei sim um pouco com medo do gol que a gente tomou, porque depois que o jogo acaba, vencemos, é muito fácil a gente falar do jogo no seu contexto geral e normal, né? Mas na hora do jogo a gente fica naquela tensão e eu acho que o Fortaleza ainda precisa melhorar a sua bola aérea defensiva, que foi mais uma vez o motivo da gente ter tomado o gol. Mas vencer em casa é o mais importante. Mais importante do que os erros que você tem é você superá-los. E o Fortaleza fez isso, né? Fez isso mais uma vez.
e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro para buscar, quem sabe, um G6 na próxima rodada. Pode acontecer, tá? Mas, enfim, a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Eu quero saber a sua opinião sobre o jogo aqui nos comentários. Fala para mim, vai interagindo o que você quiser aí no chat, tá? E a gente se encontra na live de mais tarde para falar sobre todo o contexto geral desse jogo de ontem, da tabela, da maratona de jogos, enfim. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!